pessoas estão escutando. A gente já deu um tempinho também para começar, para as pessoas conectarem. Bom, vamos lá. Bom dia para todo mundo. Bem-vindos a mais um webinar da VL Representações. A gente tem se reunido às quartas-feiras às 10 da manhã e tem sido muito bom, porque a gente tem recebido um retorno positivo. As agências estão gostando bastante do conteúdo que a gente tem divulgado e a ideia é essa, gente, é fornecer conteúdo, falar sobre diferencial, sobre novidade, aproveitar esse tempo que a gente está em casa para estudar, para conhecer melhor o produto. E para mim também está sendo muito bom, porque eu estou realmente estudando ainda mais os produtos e sou suspeita porque eu sou apaixonada pelos cruzeiros fluviais e cada dia que eu descubro um diferencial, uma novidade, faz com que eu me apaixone mais. Para quem eu ainda não conheço pessoalmente, eu sou a Paula, eu cuido do comercial, costumo visitar as agências, fazer as apresentações, divulgar o produto e ajudar vocês no que possível. Eu tenho apresentado esses webinars e a VL Representações, ela é um escritório boutique que fica aqui em São Paulo, tá? A gente tem alguns parceiros distribuídos pelo Brasil, depois eu vou mostrar para vocês a relação com todos os nomes e cidades. E a VL, ela tem a representação das melhores companhias de cruzeiros fluviais, então por isso que a gente é muito conhecido como referência no mercado de cruzeiro fluvial. Mas a gente tem ampliado também um pouco o nosso portfólio. Eu quero transmitir um vídeo, porque faz acho que umas 2, 3 semanas que eu não passo esse vídeo, e é um vídeo institucional da nossa empresa, e é um vídeo onde a gente consegue passar a mensagem da VL. Viajar é o ato de marcar sua vida para sempre. Uma forma de se conectar com pessoas do mundo todo. Conhecer novas culturas e descobrir novos sabores. Com a bagagem cheia de histórias, voltamos para casa com um sentimento de liberdade, com a certeza de que não somos mais os mesmos. Pelo mar, pelo ar, pelo rio ou pela terra, não importa. O que levamos são as experiências. Descubra um novo jeito de viajar. Experimente o mundo de uma maneira diferente. VL Representações. Experiências e conexões ao redor do mundo. Então, como eu falei, a gente, além de ser especialista em cruzeiro fluvial, a gente tem trabalhado muito essa linha de experiências, de promover experiências diferenciadas, únicas, exclusivas e promover também conexões ao redor do mundo, porque os nossos produtos conseguem reunir diversas culturas numa mesma viagem. Aqui tem o portfólio, o nosso portfólio atual de 2020. Então, como vocês veem, as primeiras marcas no topo são as companhias de cruzeiros fluviais, que têm crescido muito no nosso mercado brasileiro, porque já é bem conhecido nos Estados Unidos, Europa, e o Brasil está crescendo sim. A gente está muito feliz com o nosso crescimento. Abaixo do lado esquerdo, aqui a gente tem 3 companhias que são companhias, 2 de exploração, de expedição, que é o Scenic Eclipse e o Poseidon. O Scenic Eclipse, ele promove uma experiência de expedição mais com luxo e a Poseidon uma experiência de expedição mais rústica. E no comecinho aqui, a Emerald Yacht Cruises, que é o primeiro iate da companhia. A gente fez um webinar que tem na nossa página do YouTube com o lançamento desse iate, que vai ser ano que vem. Do lado direito aqui, a gente tem 2 companhias que a gente incorporou esse ano, que é a European Waterways e a Leboat. São companhias de fluviais, mas que são focadas nos canais. Então, ainda mais intimista do que as companhias tradicionais de cruzeiros de rio. E para quem não sabe, a gente também está representando a Norwegian, a Oceania e a Regent. Então, se vocês tiverem interesse em trabalhar conosco também essas marcas, a gente tem feito. O pessoal está falando que o som está um pouco baixo. Eu estou falando bem perto do microfone. Queria saber só se melhorou. Melhorou, gente? Estão me escutando?
ficar melhor. Como a gente está em casa, não tem aquele apoio da informática ou das pessoas que entendem um pouco mais, né? Mas a gente tem feito os webinars, tem dado certo, vai dar certo sim. Pronto, já me deram o retorno que está todo mundo ouvindo. Então, gente, para vocês terem uma ideia de todas as marcas que a gente trabalha, tá aqui, tá? Essa frase faz muito sentido. Mares te levam para os países e os rios te levam através deles. Isso para a gente ter uma visão do qual é a grande diferença entre um cruzeiro marítimo e um cruzeiro de rio, tá? Os cruzeiros de rio, eles estão sempre margeando as cidades. Então, eles estão indo pelos países, cortando os países. A Europa começou o crescimento dela se desenvolver a partir dos rios. Então, isso é um grande diferencial, é um grande atrativo do cruzeiro fluvial, tá? Os mares, a gente tem sim acesso, são também um outro estilo de viagem também muito gostoso, muito, né, divulgado e vendido, mas a diferença é exatamente essa. No mar você fica afastado, alguns dias você fica em alto mar, não vendo nada, só o mar, e nos rios não. Nos rios você sempre está vendo alguma paisagem e são paisagens realmente muito, muito bonitas. Por que a gente oferece um cruzeiro fluvial para o nosso cliente? Qual é a missão? Qual é a ideia que ele vai ter? Qual a experiência? Bom, o início a gente sempre fala da valorização dos destinos e dos itinerários, porque realmente as companhias elas exploram o que há de melhor naquela região. Quando eu vou fazer um roteiro pela Alemanha ou pela França, Suíça, eu vou realmente sentir o que é a França, o que é a Suíça. Eu vou desde a parte da alimentação, a alimentação é sempre fresca, então sempre também da região. As bebidas, os vinhos e cervejas são da região. Tá? Todo dia a companhia oferece um passeio e o passeio é com um guia da região. E eles como se diz? Eles focam, eles querem realmente mostrar o que é se você vivesse naquela cidade, o que é aquela cidade, tanto a parte histórica quanto a parte cultural, a parte gastronômica. Então, realmente, você tem uma imersão nesse destino. Tá? Custo-benefício do All Inclusive é porque todas as companhias que a gente trabalha, exceto uma delas, que é a YouRiver, todas as outras companhias oferecem, no mínimo, a pensão completa. Então, almoço, café da manhã, almoço, jantar, bebida durante as refeições e todo dia tem um passeio incluído, Wi-Fi durante o percurso também incluído, acomodação de luxo. Então, assim, isso torna um produto com um custo-benefício all inclusive, porque o passageiro vai chegar na viagem e ele vai gastar somente com um souvenir, algum tratamento de spa ou cabeleireiro que ele queira fazer no navio, mas no resto, tudo incluído, tá? Navegação tranquila, isso é um ponto forte também quando a gente compara com o marítimo. A gente tem muita gente que tem receio de fazer marítimo por conta do balanço, de enjoar, ou mesmo tem labirintite, tem um pouco de fobia. E aqui você não tem nada disso, você tira todos esses tipos de influências e deixa de lado, porque os rios não balançam, tá? Além de não balançarem, de não ter impacto, os navios são projetados para realmente ter uma navegação bem tranquila. E realmente você sente o navio deslizando. É como se você tivesse um hotel flutuante. E isso também é um ponto forte, porque ele é sempre bem localizado na cidade. Então você para na margem do rio e num ponto um ponto central, um ponto principal. Ali você consegue descer e caminhar, explorar a cidade por conta. E um único check-in e check-out, que esse é o benefício do cruzeiro, que a gente sabe que realmente faz a diferença, e no fluvial não é diferente. Para quem a gente oferece esse produto? Tem muito isso, às vezes a gente não liga, né? Mas tem pessoas que na hora já falam, vou oferecer para essa pessoa, mas tem pessoas que ainda ficam com alguma dúvida. Viajantes com interesse em história, cultura, gastronomia, bom serviço, tá? Experiências diferenciadas, um serviço mais intimista. Então, os navios são 150, 160 pessoas. Então, realmente você faz amizades, você é muito bem atendido. Tá? Passageiros que gostam de destinos exóticos também, mas buscam um serviço e conforto, porque às vezes a gente vai vender algum cruzeiro, por exemplo, na China ou Mianmar, algum cruzeiro em algum lugar que tem uma infraestrutura às vezes precária. Eu sei que evoluiu muito, né? Que a hotelaria está muito boa, mas
Ainda algumas cidadezinhas, principalmente quando você faz um cruzeiro fluvial, ali não teria um hotel 5 estrelas. E se você estiver a bordo do seu navio, você está acomodado num hotel 5 estrelas. Grupos de famílias e amigos e grupos de incentivo. Por quê? No fluvial, como a gente fala de navios pequenos, um grupo é pequeno. A gente fala a partir de 5 cabines duplas. Então, a cada 9 pessoas, normalmente as companhias dão uma cortesia. Então, para fazer um grupo é juntar alguns amigos e uma família. Viajantes interessados em cruzeiros temáticos, porque as companhias divulgam, sim, algumas saídas, períodos temáticos. Então, períodos de tulipas, que a Holanda fica enfeitada de tulipas, então eles promovem os cruzeiros de Natal, que a gente vai, né, em novembro, dezembro, tem essa questão do inverno, as cidades ficam todas enfeitadas. Cruzeiros de gastronomia, temáticos, onde tem um chefe de cozinha especial, de vinhos, onde vai um expert em vinho falando sobre os vinhos e a região onde está sendo navegada. E também os passeios de bicicletas, música e golfe. Falei passeios de bicicletas porque hoje a gente veio falar para vocês um pouquinho dessa questão de fazer um cruzeiro mais ativo. A gente escuta muito que o cruzeiro fluvial é algo parado, que é o passageiro mais velho. Sim, a grande maioria são passageiros mais maduros, mas por conta de tempo, conta de estabilidade financeira e desse estilo de viajar que é muito confortável. Então, para eles, é sim um produto incrível e costumam fazer. Mas as companhias têm sentido cada vez mais as pessoas mais jovens frequentando também, e elas têm também investido nisso. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do cruzeiro de uma forma mais ativa, para vocês verem que realmente, além fora, né, os passeios fora, também dentro eles revisaram e estão fazendo uma programação mais ativa. Algumas companhias fazem cruzeiros de bem-estar, são algumas saídas. E nessas saídas de bem-estar tem uma programação diferenciada. Tá? Eles mantêm a programação normal, tem sim os passeios regulares, né, como se fosse um cruzeiro sem esse temático de bem-estar, mas com muitos diferenciais. Então, aqui na foto a gente colocou o anfitrião do bem-estar. Então, todo navio possui um anfitrião do bem-estar, que é uma pessoa profissionalizada em educação física, né, e ela está ali para promover todos os dias as atividades de bem-estar, de exercícios físicos. Então, ela promove uma aula de yoga, uma aula de pilates, ela faz toda a parte de alimentação, ela está junto ali no desenvolvimento dos cardápios, que são cardápios ainda mais saudáveis, porque a gente fala também, assim, a gastronomia é uma gastronomia saudável, porque são alimentos frescos, porque são, né, elaborados ali por grandes chefes de cozinha, mas mesmo assim ainda dá para ficar ainda mais saudável e mais leve, mais light, menos sódio, mais saladas, e eles estão ali para justamente cuidar disso, e tá ali sempre para te ajudar, para te orientar, é como se fosse o personal trainer da academia, e é uma pessoa que está ali sempre muito alegre, muito solista. Então, como eu falei, durante a manhã acontecem as aulas de alongamento e yoga e também alguns circuitos. Então, imagina você chegando na sua cidade, né, numa das paradas do percurso do cruzeiro, e começar o dia já fazendo uma aula de yoga com uma vista incrível, porque normalmente essas aulas estão todas ao ar livre. Então, o anfitrião do bem-estar está ali para promover essas aulas e está ali também para te orientar. Porque às vezes a gente, pelo menos eu, tenho um pouco de receio. Às vezes, será que eu estou fazendo certo? Eu não costumo. E também, porque, gente, fazer exercício, fazer alongamento, qualquer prática de exercício libera endorfina. E endorfina é como que se fala? É um hormônio da felicidade. Então, ainda faz a sua viagem ficar ainda mais feliz. Se é que não dá para ser, né? Porque você indo em lugares lindos, com pessoas incríveis e ainda praticando exercício, é realmente algo muito gostoso de se fazer. Além dos exercícios, a gente também, as companhias oferecem algumas cerimônias, alguns rituais. Então, cerimônia do chá. Então, todo dia, naquele horário, vai ter a cerimônia do chá. Aula de meditação também, eles fazem a meditação. E a prática do tai chi. Então, são todas atividades voltadas para quando o cruzeiro é um cruzeiro de bem-estar.
é realmente pensando em toda uma programação diferenciada. Como eu falei, a gastronomia, ela é uma gastronomia ainda mais saudável. Então, eles fazem toda uma revisão, um cardápio elaborado, mais leve, mais light, sem sódio, sem glúten. E toda estação de chá, onde costuma ficar o café, o cappuccino e alguns snacks, também tem a estação ali saudável, onde tem essa infusão de água com laranja, limão, tem vários tipos, né? Eu não sou muito conhecedora, mas até tem algumas infusões com pedras preciosas que te dão energia. Cada dia tem a explicação do lado dessa jarra, falando qual é o benefício. Então, detox, né? Então, tudo isso é realmente pensado para você ter uma experiência bem saudável, bem diferenciada. E todas as companhias têm academia. Isso independente se é um cruzeiro de bem-estar ou não. Todas as companhias oferecem a academia, ela fica aberta. É uma academia menor? Sim, mas ela tem todos os equipamentos principais para você conseguir fazer o exercício. Então, tem os pesos. Teve uma venda uma vez que a agência queria, o cliente dela só poderia viajar se tivessem pesos para ela poder se exercitar todos os dias, porque era uma recomendação médica. E sim, todas as companhias oferecem academia com pesos. Tem a esteira, tem a bicicleta, então você vai conseguir fazer o seu exercício. Bom, agora falando um pouquinho das bicicletas e das caminhadas, tá? Isso também é uma forma que a gente fala que o cruzeiro se torna um cruzeiro mais ativo, porque todos os dias as companhias vão oferecer um passeio de bicicleta ou uma caminhada, um hiking, que fala que é uma caminhada mais pesada. Então, se você quiser todos os dias fazer a programação mais ativa, mais puxada, você pode sim fazer, tá? O que eu queria falar? As companhias todas oferecem as bicicletas, então toda companhia já tem as suas próprias bicicletas para você fazer os passeios. Se você não quiser fazer o passeio guiado, você pode sim pegar a bicicleta e explorar a cidade por conta. Mas hoje eu quero passar para vocês algumas rotas de caminhadas e bicicletas que os cruzeiros fazem, para vocês terem uma ideia de distância, o que você vai ver, aonde você vai poder andar de bicicleta. Começando pelos rios da França. A gente navega por essas 3 regiões, no alto a Normandia, mais para baixo a região de Bordeaux e a região da Provence, no sul da França. Primeiro passeio que eu selecionei, aqui na foto embaixo vocês estão vendo, tem todos esses sinaizinhos de bicicleta e caminhada, são onde tem disponível o passeio de bicicleta e caminhada. Então, a gente selecionou um por região para não ficar muito extenso, mas vocês veem que tem bastante opções para você escolher. Vamos lá, eu selecionei essa caminhada, que é uma caminhada por... Eu vou pronunciar, me perdoem quem fala francês, principalmente o Ricardo, se estiver ouvindo, eu não sei se estou falando certo, tá? Depois vocês me corrijam, mas caminhada por Les Andelys, que a gente conhece o Château Gaillard, que é o Castelo Gaillard. É uma caminhada de 3 quilômetros, não é uma caminhada, se você for pensar, uma distância muito longa, mas é uma subida, tá? Então, são praticamente 3 quilômetros subindo. Como vocês veem, o castelo fica no topo. Para quem não conhece um pouco sobre a história desse castelo, ele é um castelo construído pelo Ricardo Coração de Leão. Então, ele construiu esse castelo para proteger a Normandia. E ali você vai fazer a caminhada e poder explorar as ruínas do castelo. Além de ter a vista lá do topo do rio Sena, que você vai ver embaixo. Então, é uma experiência, assim, muito diferente, porque você está onde aconteceu toda a história. Eu acho isso incrível, você poder estar num lugar que há tantos anos atrás foi palco de uma batalha, foi construído, né, por um monte de... pensando em proteger a região. Então, assim, é algo muito legal. E é história pura. E você fazendo essa caminhada, você tem o acompanhamento, né, do guia, te contando também toda a história, todos os detalhes. E além de ter essa vista, que eu acho que isso contribui bastante. Segunda opção, agora saindo da caminhada, fazendo uma opção de bike tour. Esse é um bike tour também pela região da França, em Bordeaux.
que é Liborne, que vai fazer essa vila de Saint-Émilion. Então, é um bike tour de 13 quilômetros, tá? Já é um pouco mais puxado. E o anfitrião do bem-estar e mesmo o diretor de cruzeiros, ele vai estar ali também para te guiar, se você saber se você tem condições ou não de fazer esse passeio, tá, gente? Porque quando eu fiz o meu cruzeiro, eu queria fazer um bike tour e ele me perguntou, mas você tá ativa, você tá praticando exercícios? Não estava. Ele falou, então, Paula, faz outro passeio. Ou pega a bicicleta para ter o gosto de andar um pouquinho de bicicleta pela Europa, que eu acho que todo mundo tem esse sonho. Então, são passeios mesmo ativos. Então, vocês sabem que tem que ter uma boa condição física. Então, aqueles passageiros que têm receio de achar que o cruzeiro fluvial é parado, gente, 13 quilômetros. E esse nem é o mais comprido, tá? Tem muito mais longos. Esse bike tour, ele vai contemplando todos os vinhedos, né? E aí, no final desse passeio, ele tem uma visita a uma vinícola, onde você vai fazer a degustação de um dos vinhos da região. E Bordeaux é uma região super privilegiada pelos vinhos. Então, para quem é amante de vinho, é uma região que a gente indica muito conhecer. E todas essas degustações de vinhos, também mesmo fora do navio, também estão incluídas. Então, vocês fazem esse passeio de 13 quilômetros. Não necessariamente, né, nos 13 quilômetros finais você vai fazer a degustação. Provavelmente no meio e depois a volta com a bicicleta. Ainda na França, a gente seleciona esse passeio, que é uma caminhada por Vienne, que você tem a vista do Monte Pipé, onde você consegue ver dessa colina o Monte Pipé, né, ali atrás, e todos esses telhados, essas janelas, essas construções da cidade, que são bem charmosas. E, além disso, você também pode visitar uma vinícola também. Tá? É uma caminhada eu anotei aqui, 3 quilômetros, é uma caminhada mais curta. Agora, pelos rios Reno e Mosela, eu selecionei um passeio de bike por Colônia, porque Colônia é uma das cidades mais visitadas da Alemanha, principalmente no roteiro do Reno, que é um ponto alto do itinerário. E esse é um passeio que começa no norte de Colônia e você termina no sul, onde está localizada a catedral. Então, você vai margeando todo o rio Reno, tá? Ao longo do rio Reno, e termina onde tem o ponto principal da cidade, que é a Catedral Gótica de Colônia. Esse é um percurso de 16 a 18 quilômetros. Então, praticamente, você faz a cidade toda de Colônia de bicicleta. E para no final, no sul, onde fica localizada a catedral. Essa é uma caminhada também já mais puxada, é a caminhada de Bernkastel, onde você, no final, contempla a vista e o castelo, onde você conhece esse castelo de Landshut. É uma caminhada deixa eu ver, também não é tão distante, são 3, 4 quilômetros, mas é só subida. Tá? Então, os passeios de caminhadas são um pouquinho mais curtos, mas é por conta da subida, porque realmente os pontos atrativos das cidades estão no alto, principalmente os castelos, que a gente gosta de visitar e poder vivenciar a história ao vivo. Pelo Rio Danúbio, a gente selecionou 2 passeios. Olha o tamanho. Aqui tem uma foto de toda a extensão do Danúbio, onde vocês podem ver todas as opções de passeios de bicicletas e caminhadas. Esse rio é muito longo, então realmente tem muitas opções. E é o rio mais vendido também, gente. Eu selecionei esse passeio porque todo mundo tem a curiosidade de fazer esse passeio. Eu sempre falo, quando eu vou nas agências, essa foto é linda, porque é um passeio que você sai de Dürsten e vai para Melk. E nesse percurso, o navio também vai de Dürsten para Melk. Então, tem uma parte que você encontra o navio. Então, é um momento, eu acho que esse é um momento muito diferente, né? Você poder ver o seu navio passando ali e você na bicicleta. Esse é um trajeto mais longo, é de uma cidade para outra, são 24 quilômetros. Tá? E você vai navegar, como se diz, fazer o passeio de bicicleta pelo Vale do Wachau. O Vale do Wachau é uma região, como se diz, uma região reconhecida pela Unesco como patrimônio histórico. É uma experiência muito única, eu acho. Mesmo as vistas e você poder passar por uma região tão privilegiada.
e ter ainda esse encontro. Essa foto é icônica, eu acho que todas as companhias usam essa foto. Até o convite a gente colocou, porque ela é uma foto linda. Ainda no Danúbio, eu selecionei uma caminhada pela Fortaleza de Dürsten. Então, vocês veem também, gente, que assim, não necessariamente, quando tem o dia do passeio de bicicleta, não vai ter o dia da caminhada. Você tem os dois. Você pode optar ou pelo passeio de bicicleta ou pelo passeio de caminhada. Tá? As companhias oferecem esses bastões. Eu não lembro o nome, como chama isso, mas são bastões para auxiliar você na caminhada, principalmente quando você vai fazer essas subidas. E essa é uma visita para Fortaleza, onde você pode ver as ruínas, e são 3 quilômetros de distância. Também é mais curto, mas é também subida. E eu acho que além de você visitar o atrativo, você também tem essa parte da vista, que eu sempre não consigo não falar, porque eu vejo as fotos e fico admirando. Tá? Esses foram alguns passeios, algumas opções de passeios de caminhadas e bicicletas que eu selecionei. Tem muita opção. Tá? E todo o roteiro tem opção de caminhada e bicicleta, exceto os roteiros de Portugal. Todos os outros oferecem. Então, Portugal não tem bicicleta, então também não tem a programação de caminhadas. A programação de caminhadas e bicicletas são Rio Reno, Rio Danúbio, todos os rios da França, tá? E se vocês quiserem mais detalhes, a gente tem. Nas brochuras também sempre tem as informações do bike tour opcional do dia ou caminhada. A gente tem falado um pouco sobre as novas medidas, os novos protocolos que as companhias vão adotar a partir do momento que elas forem autorizadas, liberadas para poder navegar. A gente selecionou aqui algumas medidas que são... a gente selecionou algumas, né, as principais, assim, porque são diversas, são mais de 30 medidas novas que eles vão colocar no dia a dia da viagem, no cruzeiro. Então, a gente selecionou aqui por embarque, tripulação e cuidados redobrados com os nossos clientes. No embarque, eles vão aplicar um questionário onde você coloca as suas condições, né, de saúde, e esse questionário ele tem que ser validado pela companhia para você poder embarcar, e no dia você vai passar pela medição de temperatura. Então, isso é tudo para conseguir manter a segurança dos clientes e não ter nenhum tipo de imprevisto. Na tripulação, toda a tripulação vai realmente ficar cada vez mais assim treinada para treinamento intenso dos protocolos de higiene. Então, assim, também no navio, o que era almoço estilo buffet, onde você se servia, colocava, manuseava o utensílio ali, não vai ter mais. Quem vai servir são os próprios tripulantes. Tá? Quando tinha algum tipo de refeição que era uma refeição compartilhada no restaurante, não teremos mais. Serão todas refeições à la carte. Amendoim, batatinha, alimentos, que nem eu falei da estação de café, onde tem, né, alguns alimentos que você costumava compartilhar, um biscoito, um muffin, não terá mais. Vai ser tudo sempre embalado individualmente para cada um. Então, todos esses tipos de protocolos vão sim ser aplicados. A gente tem uma lista oficial, já com todos. Oficial, né, é muito complicado falar oficial, porque tudo está mudando. Então, desculpa, eu fui ler uma mensagem aqui e me perdi um pouco. Então, assim, as companhias estão, sim, criando e desenvolvendo. Atualmente, o oficial que eu falei são 30 e poucos protocolos, mas cada vez que eles tiverem mais formas de conseguir se blindar, conseguir evitar ao máximo qualquer tipo de proliferação de vírus, de contaminação, né? Eles vão sim fazer, gente. Então, fiquem muito tranquilos que assim que liberar, as companhias estarão sim muito preparadas para poder oferecer um embarque com segurança para o seu cliente. E um outro ponto que a gente gosta de falar é a questão dos passageiros, da quantidade de passageiros. Como são 130, 140, 160 clientes, são ambientes menores, são ambientes mais intimistas, então isso também promove uma segurança mais, né, que a gente pode dizer. E é isso. Assim que essa situação se normalizar, a gente pode sim ter segurança para vender os nossos produtos.
Eu falei no início sobre os nossos agentes preferenciais. Nós temos todas essas representações espalhadas pelo Brasil. São parceiros super profissionais, capacitados para oferecer todos os produtos que eu coloquei naquele portfólio inicial. Estão sempre muito alinhados com a Veli, sempre participando de todos os treinamentos, reciclagem, tudo. Eles têm total segurança para poder oferecer os produtos. Então, são as principais cidades: Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Brasília, Salvador. Bom, todas essas que estão aqui para vocês solicitarem cotação, informação, reserva. E também, além dos nossos representantes, a Veli disponibiliza no YouTube um canal onde tem todos os webinars gravados. Se vocês quiserem assistir, passar para alguém, assistir com calma, às vezes perdeu, parou, pode assistir. Os webinars estão todos gravados e disponíveis na nossa página. Além disso, tem alguns vídeos, nesse playlist tem alguns vídeos por companhia e por destino, que é muito interessante. Às vezes, assistir um vídeo, além de ver foto, além de ver a proposta, né, a informação do dia a dia, também ver um vídeo também ajuda. A gente também está nas redes sociais, no nosso Instagram e no nosso Facebook. Se vocês quiserem seguir, será um prazer. A gente costuma postar também diferenciais, novidades, fotos bem bonitas. E sempre que vocês precisarem de qualquer tipo de material, né, vídeo, foto, podem contar conosco. A gente tem uma pessoa que cuida disso na Veli e ela consegue passar para vocês. Bom, mais uma vez, muito obrigada por participarem. A nossa audiência de agentes online tem crescido e queria agradecer. É um prazer poder estar aqui quarta-feira pela manhã, podendo falar de experiências e viagens, e poder deixar um pouco de lado essa situação que a gente está vivendo e sonhar um pouco, porque realmente, quando a gente começa a falar de viagem, a gente começa a sonhar. E quarta-feira que vem a gente tem também nosso encontro às 10 da manhã, e já vou adiantar para vocês que vai ser um encontro especial, porque vai ser um compartilhamento de viagem, de experiência do Ricardo. O Ricardo, ele é uma pessoa que tem uma relação bem próxima da França, ele já morou na França e ele já navegou pelos rios da França, e ele preparou uma apresentação para compartilhar com vocês um pouco qual é a experiência dele lá. E além dele falando, a gente também vai ter uma presença de uma pessoa bem especial. Ainda não vou divulgar, mas vai sair no convite. Então vai ser um webinar bem diferenciado na quarta-feira que vem. Obrigada, gente. Fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa. E até a próxima.